Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Igreja Batista Bingen. Convidar o pessoal lá de fora, que está bebendo água, está no banheiro, vai se achegando para a gente dar início a mais um culto de gratidão, de louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias? Ler a palavra do nosso Senhor. Isaías 6, versículo 1 a 3. Logo após nós vamos estar adorando a Deus com um louvor dentro disso que nós vamos ler agora. Vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Esse é o nosso Deus, ao qual todos os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é esse Senhor. Então vamos dar início ao nosso culto clamando: Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai amado. Vamos nos colocar de pé? Amém? Você pode ajudar com as palmas? Seu nome para sempre.
louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus que é digno de tudo. É por Ele que viemos aqui hoje, é por Ele que traçamos a nossa vida, é para a honra dEle que trabalhamos, que estudamos, é para a honra dEle que estamos aqui cantando, nos reunindo em comunhão, é tudo para Ele. Então, é com muita gratidão que nós louvamos esse Deus santo, santo, santo. Irmãos, podem se assentar, nós temos alguns avisos para passar nesse momento. Antes dos avisos, tem algum visitante na nossa igreja de primeira vez hoje? Se tiver, pode levantar a mão, que a gente vai pedir para vir aqui cantar uma música, brincadeira. Se tiver algum visitante, levanta a mão que você vai ganhar um cartãozinho do pessoal da integração da nossa igreja, e no final você vai ganhar um presente. Tem alguém? Amém. Seguindo para os avisos, irmãos, as duas bases da nossa igreja, nós sempre falamos aqui e sempre vamos falar, se Deus assim permitir, nossos dois pilares que a nossa igreja caminha, que são o primeiro, a nossa escola Crescer, que é a nossa escola bíblica dominical, nosso momento de aprendizado junto da palavra de Deus aqui na igreja. E o bacana é que ela é bem completinha, ela é dividida em três módulos, e todos eles, ele te dá conteúdo direcionado para você fazer em casa, segunda, terça, quarta, todos os dias, para a gente chegar aqui junto e debater sobre a palavra, trocar experiência, trocar pontos de vista, porque é importante, né? É importante a gente ter esse momento junto de crescimento, amém? A escola Crescer todo domingo, às 9 da manhã, eu sempre falo, sempre vou falar, você não se arrepende se você levantar um pouquinho mais cedo e participar, é bom demais, é muito prazeroso, é muito gostoso. E o nosso segundo pilar, que são os PGs, que é o nosso momento assim de comunhão, de bater papo, de brincar, de dar risada, de desabafar, de dividir as dores, de chorar junto, de se alegrar junto. E, claro, por a gente estar junto e por sermos irmãos, por sermos filhos do mesmo Pai, a gente também lê a palavra, a gente também debate um pouquinho sobre a Bíblia, a gente lancha, não pode faltar, e também é um momento muito bacana. Quem é frequentador de PG aqui, eu tenho certeza que já fez uma amizade em algum PG, porque é para isso que ele serve e é uma bênção tremenda de Deus. Então, se você participa, continue. Se você ainda não participa de algum, encontra um ali que se encaixa na sua rotina. Tem PG de terça a domingo, não tem mais segunda, de segunda mudou, de terça a domingo. Então, até para quem mora longe, tem pelo Zoom também. Então, participa que você também não vai se arrepender. Muito prazeroso. Outro aviso, culto de oração às quarta-feira, nós temos aqui na igreja às 19h30, perfeito, 19h30 aqui na nossa igreja. Quem puder, venha, eu tenho certeza que é uma bênção, tirando o pastor, mas o restante tenho certeza que é uma bênção. E um outro aviso sobre o PNL, eu nunca participei do PNL, mas por todos que já participaram, a forma como eles falam do negócio, que eles incentivam você a participar, a forma como eles se entregam para estar ali trabalhando, ajudando, é um reflexo que é um negócio bom. Então, assim, eu nunca participei, talvez alguns aqui também nunca participaram, mas é uma programação que nós vamos ter na nossa igreja, dia 13 a dia 15 de maio. As formas de pagamento, tem mais de uma forma de pagamento, pastor? Só procurar o pastor ali, que quem não puder pagar, inclusive, ele vai dar um jeitinho, tá? Então, assim, eu nunca participei, talvez alguns não participaram, mas pelo entusiasmo da galera, tenho certeza que é algo abençoador demais. Então, eu vou fazer de tudo para participar esse ano, se Deus permitir, e se você não participou, acredito que vai ser uma bênção se você também puder participar. Hoje, nós temos uma cantina rolando ali fora no final do culto,
que é voltada ao Peniel. Então, se você... É uma via de mão dupla, né? Você se alimenta, você degusta ali algo gostoso e ainda abençoa o trabalho do Peniel, que vai ajudar a custear algumas coisas. Amém? Não sei o cardápio, mas depois você pode ir lá fora verificar com o pessoal. Tenho certeza que vai ter bastante coisa boa. E ontem, pessoal, nós tivemos aqui o nosso rolê diferente do clube. A gente pensou nesse nome, né? Um rolê diferente, porque jovem, todo final de semana tem um rolê. Tem um rolê para fazer, um lugar para ir, e a gente também tem. Só que o nosso rolê é diferente, porque nós somos diferentes. E o nosso rolê foi ontem aqui, a gente teve uma programação recheadíssima, teatro, louvor, pregação, momentos de comunhão, cantina, rolando a programação inteira. Foi algo realmente abençoador, Deus nos ajudou bastante. A gente teve um momento também durante toda a programação orando, que foi surreal. Quem veio, experimentou um pouquinho, quão abençoado foi. Quem não veio, vai ter um próximo, se Deus permitir, e você está convidado para participar. E nós temos um vídeo, tá on? Nós temos um vídeo, um brevezinho de como foi um pouco de ontem. Nós vamos assistir agora, amém? Agora sim. Amém. Foi uma bênção, pessoal. Fica até uma dica, né? Sempre que você for orar, não ore para Deus fazer o que você quer. Não peça para Deus se alinhar aos seus planos, aos seus objetivos, à sua vontade. Ore ao contrário. Ore para Deus alinhar você ao que Ele quer. Você à vontade dEle. Porque quando encaixa, é algo maravilhoso. É algo perfeito. De fato, só experimentando para você saber como é. É abençoador demais. Hoje, esse domingo, estamos falando sobre uma série de mensagens chamada Nascidos para. Nascidos para, e a mensagem de hoje, domingo passado foi seguir, e o domingo de hoje é Nascidos para amar. Eu acho que isso é um pouco óbvio. Todos nós que caminhamos no Evangelho, ou que já ouvimos alguma coisa do Evangelho, acabamos pensando um pouquinho melhor, ou deixando claro em nossos corações que todos que caminham no Evangelho, todos que caminham numa igreja, precisam ter isso de uma forma clara no seu coração, sim ou não? A gente de alguma forma pensa e entende que o amor é algo muito importante para Deus, até porque um dos versículos mais conhecidos do mundo é: Deus é amor. Deus é amor. Então, isso é realmente uma realidade, e eu queria trazer para os irmãos que na nossa caminhada não existe nenhuma possibilidade, nenhuma esfera ou nenhuma possibilidade de caminharmos com esse Deus sem estarmos arraigados, enraizados nessa verdade. Você existe com um propósito, e um dos principais propósitos pelo qual você existe, foi criado, foi para amar e transmitir esse amor. Para falar sobre isso, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia
em Marcos, o Evangelho segundo a Marcos, capítulo 12, versículo 28 até o versículo 31. Marcos 12, 28 a 31. Vamos ler a palavra de Deus com toda a reverência, mas ainda sentados. Marcos capítulo 12, versículo 28 até o 31. Diz assim a palavra de Deus: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Em Mateus capítulo 22, quando Jesus faz essa mesma narrativa, ele encerra de uma forma um pouquinho mais completa. Ele fala assim: nisso consiste a lei e os profetas, nesses dois grandes mandamentos. Vamos orar? Senhor, nosso pedido essa noite é: fala com a gente. Nos ajuda, Senhor, a entender a sua vontade, a ouvir a sua voz. Nos ajuda, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem falado com a gente, compreender aquilo que o Senhor tem tratado nos nossos corações. Ó Santo Deus, que nós possamos sentir a Tua palavra falando com a gente, sentir a Tua palavra tratando os nossos corações, dando sentido às nossas mentes e vidas, para que possamos Te servir e Te adorar da melhor forma possível. Fala com a gente essa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante que quando a gente fala que nós somos nascidos para amar, isso parece ser uma coisa simples. Amar é o amor que eu sinto pela minha esposa, ou que eu sinto pelo meu filho, ou que minha mãe sente por mim. Mas quando a gente começa a observar que Jesus, o maior representante desse amor, caminha 3 anos com seus discípulos, e os seus discípulos começam a escorregar justamente nessa área, a gente vai percebendo que o amor não é uma coisa simples e muito menos natural do ser humano. Mas, Tiago, se o amor não é algo natural do ser humano, como que a gente foi nascido para amar? Óbvio que fomos nascidos para amar. A partir do episódio Cristo, a partir do episódio Jesus Cristo, que nos dá uma nova vida nele, somos então induzidos a viver a partir do próprio Cristo, que se manifesta e se apresenta como um Deus, como o Deus Filho, aquele que nos ama. Isso é tão sério que ele vai dizer que nós deveríamos nos amar como ele nos amou. Se a gente for pensar aqui, e eu preciso concordar com o Hernandes Dias Lopes nessa forma de pensar, ele olha para o grande mandamento, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a primeira etapa da caminhada com Deus. A gente começa a caminhar com Deus e a gente começa a olhar para o outro e pensar: não, e se fosse comigo? E se eu andasse, e se eu vivesse essas mesmas experiências, como é que eu gostaria que me tratasse? Mais à frente ele vai chamar o segundo grande momento de Jesus, dizendo que Jesus nos convida a ultrapassar essa ideia de amar a Deus, a amar ao próximo, não como eu gostaria de ser amado, mas amar ao próximo como Cristo me amou, se entregando, dando sua vida. Ou seja, eu deveria viver e amar o próximo de uma esfera diferenciada. E por último, ele vai, em João 17, trazer uma outra ideia, dizendo que nós deveríamos nos amar uns aos outros como Deus ama o seu Filho Jesus. E nesse relacionamento perfeito deveríamos nos relacionar. Mas hoje eu não vim aqui falar sobre esse progresso da caminhada cristã. Eu vim falar sobre esse chamado que nós temos e as impossibilidades de caminhar com ele muitas vezes. E eu queria chamar a sua atenção.
para os discípulos. Vejam, os discípulos andaram com Jesus. Eles andaram 3 anos ouvindo, comendo, dormindo, acordando. 3 anos seguindo alguém que ensinava os seus a amar, que ensinava os seus a olhar com piedade, com misericórdia. E mesmo a partir dessa realidade, eu quero chamar sua atenção a alguns exemplos aqui. Mesmo a partir dessa realidade, os seus queridos discípulos, Tiago e João, ao se depararem com uma aldeia samaritana que não quiseram receber o seu Jesus, o seu mestre, viraram para Jesus e falaram assim: Senhor, você quer que desça fogo do céu? Quer que a gente ore e consuma esse bando de pecadores, esse bando samaritano? Talvez você não tenha ouvido alguém falar isso sobre os samaritanos, mas você deve ter ouvido falar isso sobre alguém que vota na esquerda ou outro que vota na direita. Foi quase o que aconteceu em 2018. E as minhas orações têm sido, assim, verdadeiramente entregues para que isso não aconteça agora em 2022. É 2022, né, que vai acontecer de novo as eleições, né? Para que as nossas diferenças não anulem o mandato de Deus para as nossas vidas. Amem-se uns aos outros. Então, Tiago e João queriam destruir uma aldeia inteira, simplesmente porque eles não foram bem recebidos. Você conhece alguém assim? Não, pastor, não conheço ninguém desse jeito. Deus que me livre. Vamos pensar um pouquinho mais fundo sobre? Você conhece alguém que, em meio a um episódio que alguém muito querido foi destratado, foi agressivo? Mães, em algum momento, quando seus filhos foram injustiçados ou mal atendidos no hospital, ou o amiguinho da escola mordeu ele pela 5ª vez, ou qualquer coisa desse tipo, o que brota nos nossos corações? O que acontece com a gente? O que as mensagens de Jesus geram de fato nos nossos corações? Bem, no coração dos apóstolos gerou ódio e fogo, desejo de fogo cair do céu. No coração do grande apóstolo Pedro, todos nós conhecemos o grande apóstolo Pedro, segundo João, ele arranca da sua bainha a espada e decepa a orelha de Malco. O que é interessante é a resposta de Jesus, porque nós nos justificamos, sim ou não? Não, mas eu fiz isso porque meu filho é um menino indefeso. Quem vai defender o meu filho se eu não defender? Ou, poxa, mas a pessoa é uma pessoa tão tranquila, tão boa, foi destratado, foi maltratado. Então eu fui agressivo, eu fui em resposta, em socorro daquela pessoa. Mas quando Jesus vê essa esfera, ele olha para os discípulos e fala assim: vocês não sabem que tipo de espírito vocês são. O Filho do Homem não veio destruir a alma, mas ele veio salvar a alma. A Pedro ele diz: olha, bota a espada na bainha, porque quem lança a mão da espada vive. Ou seja, os meus discípulos, eles não vivem pela espada. Percebem a diferença? Nós somos nascidos para amar e não para lutar. Nós somos nascidos, e isso temos coerência bíblica para afirmar, para sermos perseguidos e não para perseguir. Nós somos nascidos para estarmos prontos a demonstrar amor àqueles que nos perseguem e não a devolver na mesma moeda àqueles que nos perseguem. Mas não fica por aí. Os discípulos caminham 3 anos com Jesus e na sua caminhada, em vez de um querer fazer bem ao outro, um querer servir ao outro, um querer cuidar do outro, eles simplesmente estão procurando seus próprios interesses. Você conhece alguém assim? Que farinha pouco, o meu pirão primeiro? Você conhece alguém assim? Que não está aberto a dividir? Que não está aberto a se esforçar? Olha os discípulos, Tiago e João mais uma vez, esse pessoal premiado, né? Tiago e João chegam para Jesus e falam assim: Jesus, queria te fazer um pedido.
Qual pedido? Não, queria que você falasse sim primeiro. Meu filho não chegou nessa parte ainda, mas ele vai chegar nessa parte. Pai, você deixa? O quê? Não, fala que deixa primeiro. E aí Jesus questiona, o que vocês querem? O que eu posso fazer por vocês? Ele fala assim, olha, quando o Senhor chegar na sua glória, manda que um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Conhece aquela pessoa que, se puder, te dá uma rasteira? Tiago e João. Se puder, ele toma o teu lugar no trabalho. Se puder, ele rouba a sua venda. Se puder. Então Jesus responde a eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Um pouco mais à frente a gente vai ver uma outra problemática. Quem entre nós é o maior? É a discussão que acontece no momento da Santa Ceia. Quem entre nós é o maior? Ou quem vai lavar o pé de quem aqui? Quem é o menor? O texto de João 13, Jesus tira suas vestes, se envolve em uma toalha, deita água bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ele vai lavando os pés dos seus discípulos. Ele vai lavando os pés dos seus discípulos para deixar cravado no coração do cristianismo que os que nasceram para amar também nasceram para servir. Que amor sem prontidão em socorro, sem prontidão em auxílio, talvez nunca fosse amor. Vocês lembram de Tiago, Pedro e João? No único momento que a Bíblia pede ajuda, que Jesus pede ajuda na Bíblia, ele pede para os seus 3 mais próximos discípulos ficarem com ele orando. E o que acontece, gente? O texto diz que Jesus sai à distância de um tiro de pedra e começa a orar. Segundo Lucas, ele ora tão intensamente, ele se entrega tanto, que ele começa a suar e ele começa a transpirar sangue. A ponto de Lucas dizer que um anjo teve que vir e tocar nele e fortalecer ele, porque ele não conseguiria se levantar. Então ele levanta e ele vai para os seus 3 grandes amigos. E o que acontece com os 3 grandes amigos de Jesus? Eles estão dormindo. Dormindo. Tudo isso para deixar claro aos nossos corações que sem Jesus à frente de nossas vidas, nós somos incapazes de amar como deveríamos. O amor que você e eu somos convidados a viver para, não é um amor que você vai conseguir praticar em primeira instância, nem em segunda instância, nem em terceira instância, nem para os seus filhos, nem para o seu vizinho e nem para as pessoas que moram longe de você. Não vai. Não numa carreira solo. Os que são nascidos para amar, são nascidos para amar a partir de quem o amou. Você e eu somos convidados a praticar a partir do que João está dizendo na sua primeira carta. Vai rapidinho lá em 1 João, tá, irmãos? Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 16. E diz assim, ó: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Hoje eu quero falar para você que não existe um viver no amor, se não for a partir da compreensão que Ele nos amou primeiro. Não tem como, sabe por quê? Porque o exigido, o convidado você a fazer, é simplesmente impossível.
O que te é convidado a fazer? Ame os seus inimigos. Você tem inimigos? Alguém disse que os cristãos não fazem inimigos, mas eles têm inimigos. No sentido de que nós não odiamos as pessoas, mas algumas pessoas nos odeiam. Que nós não damos motivos para sermos odiados, mas muitos, por algum motivo, querem o nosso mal. E quando nós observamos Jesus, ele vai dizer: ame os vossos inimigos, para que vocês se tornem filhos de Deus. Isso é muito mais complicado do que você consegue fazer, do que eu consigo fazer. E por isso eu quero te convidar a refletir sobre o que o Evangelho traz para a gente. Tiago, se eu não consigo viver esse amor que nos é convidado, se eu não entendo ou não consigo me aprofundar nessa realidade, como é que eu vou fazer? Você vai fazer de um jeito muito, muito especial. Você vai abrir a sua Bíblia agora, em João 3,16, não a carta ao João. Ou você pode recitar de cor comigo, que você deve conhecer esse versículo. Porque Deus perfeito. Quando nós estamos falando de amor, nós precisamos nos conscientizar que a primeira ideia de amor surgiu em Cristo, surgiu no Pai, em dar o Filho dele por mim e por você, para que de alguma forma sejamos motivados a caminhar com esta prática. Você tem amado? Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 14, vai dizer: porque o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu, logo todos morreram. E esse que morreu, morreu, para que os que agora vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e se entregou pelos nossos pecados. Tudo que foi feito com um objetivo básico para você. Todas as ações de Cristo foram ações para te dar exemplos, para te dar capacidade, para te dar direção em como eu devo viver, por que eu devo viver. Então nós vamos começar a observar que os discípulos de Jesus, depois dessas narrativas, depois de Jesus ressurreto, depois de ter sido abandonado, depois de ter sido traído, depois de ter sido negado, depois de ter sido maltratado, cuspido, perfurado, colocado, morto em um lugar, ele foi ressurreto. E esses discípulos egoístas, esses discípulos cruéis, esses discípulos que queriam saber quem era melhor do que quem podia ganhar mais do que quem reinaria melhor do que quem, esses discípulos foram impactados por um encontro com Cristo ressurreto. Alguns dias depois, no dia de Pentecostes, eles foram impactados pelo agir do Espírito sobre a vida deles. E então, essas pessoas egoístas, egocêntricas, essas pessoas sacudiram o mundo com essa mensagem de amor. Quando os discípulos se aproximam de Jesus em Atos 1, perguntando se seria agora que Israel seria reconstruído, se o reino seria devolvido a Israel, Jesus dá uma resposta, se ele não fosse o Senhor de tudo, que eu diria malcriado. Ele vai dizer: não vos compete saber tempos e datas que o Senhor, pela sua própria autoridade, definiu. Mas vocês serão as minhas testemunhas quando vir sobre vocês o poder. Vocês serão
empoderados para que vocês sejam as minhas testemunhas. Se nós, como cristãos, não entendermos que somos chamados não para lutar pelos nossos interesses, não para buscar aquilo que eu acho ideal, que eu acho que é válido e justo para mim, não pela promoção que eu tanto sonho, mas que eu sou convidado a caminhar, a praticar, a viver para testemunhar de uma forma clara e direta o amor de Deus para com as pessoas. Sabe por que amar é tão importante? Porque nós não seremos conhecidos pela nossa, a Bíblia diz isso, né? Não seremos reconhecidos pelo mundo que somos um povo de Deus porque temos a melhor teologia reformada do século 21. Não somos. A igreja de Éfeso recebeu uma crítica justamente por isso. Eles eram impecáveis em relação à sua teologia. Eles só tinham esquecido um detalhe. Eles esqueceram, eles abandonaram, eles deixaram para trás o primeiro amor. E a resposta e o conselho de Jesus é tão iminente que ele vai dizer: olha onde você errou, se arrepende, volta às antigas práticas, porque senão eu que sou o Alfa e o Ômega, eu que tenho as 7 estrelas na minha mão, eu que ando entre os 7 candeeiros de ouro, eu vou vir e vou tirar o seu candeeiro do lugar dele. Gente, eles eram impecáveis na teologia deles. Perceba que talvez você tenha gastado muito tempo da sua vida tentando entender o que a Bíblia diz sobre um assunto, debatendo. Meu Deus, quantas horas eu perdi debatendo. Meus irmãos, jovens, não percam tempo debatendo, porque a primeira palavra já diz, é uma perda de tempo. No final vira uma luta de egos, é igual política, futebol, pelo menos tem um que está certo, que é o Flamengo. O resto, eu ouvi mais, eu esqueci que eu não estou em Caxias, né? Caxias todo mundo ia fazer assim, ó. Um ou outro só que não, mas aqui o pessoal parece ser mais tricolor mesmo. Mas olha que interessante, gente. Quando Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos, não é quando vocês estiverem em templos majestosos. Não é. Não é quando vocês tiverem contas com milhões de reais, como alguns tentam dizer. Não é. Não é, veja, não é quando vocês estiverem doentes e vocês forem curados. Não é. É quando vocês se amarem. É quando você olhar para alguém e você conseguir transmitir aquilo que Cristo transmitiu para você, quando Ele te encontrou. É assim que as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus. Foi para isso que você nasceu. Você existe por um propósito: transmitir, passar à frente, anunciar esse amor de Deus para o mundo, que você leu comigo, porque Deus amou o mundo. Tem gente que apanha tanto da vida que não sabe que é amado. Tem gente que precisa tanto se sentir valorizado por um detalhe: ele não sabe que o ser mais importante o valoriza, o ama. Tem gente que caminha nos corredores da vida à procura de uma razão para viver, enquanto a maior e o verdadeiro motivo para viver está diante dele e ele não consegue ver. Por que ele não consegue ver? Porque as nossas palavras têm pouquíssimo peso diante das nossas ações.
Por isso, no versículo 18 de 1 João 3,18, ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas em atos, em verdade, ou seja, em ações, em atitudes. O povo de Deus, ele é povo de Deus não porque ele tem uma igreja, não porque ele tem um título de batista, não porque ele tem um nome, um título de pastor, não é porque a gente nem bota mais, né, o livro debaixo do braço, ou não é porque a gente não vai nas boates, não se droga, ou não fica embriagado. Nós não somos povo de Deus por essas razões. Isso não nos faz, nunca nos fez povo de Deus. Isso nos define como pessoas religiosas. Alguém que segue uma religião. Ok. Mas nós não somos chamados para sermos religiosos. Pelo contrário, os religiosos foram aqueles que foram literalmente resistidos por Jesus. Jesus andou com prostitutas, com pecadores, comeu com os publicanos. Pessoas que eu e você hoje, de alguma forma, por algum motivo, achamos que não deveríamos andar. Mas a grande verdade, gente, é que nesse processo de achar que nós seremos diferentes, porque nós nos excluímos dos que não vivem como nós vivemos, pecamos. Pecamos por uma série de motivos. Primeiro grande pecado que cometemos: tiramos a possibilidade desses que não andam como nós andamos, de conhecer o amor de Deus, que você e eu fomos nascidos para destilar, para transmitir. Pecamos porque nos achamos menos sujos e menos falhos e limitados. Pecamos porque achamos que o que Deus fez em nós é contaminado, pode ser destruído. Pecamos porque esquecemos que o meu papel nesta vida não é ter um nome bonito, não é ser alguém bem-sucedido, não é ser um doutor, pós-doutor, não é ser, mas é transmitir algo que nós não recebemos para fazer, financeiramente falando, mas recebemos a mesma esfera de entrega que nos é convidado a ser feito. Então, às vezes nós, como cristãos, andamos de uma forma a excluir pessoas, simplesmente porque não são religiosos como nós. Andamos pensando que o amor de Deus, ele é para mim, ele foi entregue para mim, como se eu não tivesse por obrigação o transmiti-lo ao outro. E aí percebemos alguns princípios claros nas palavras de Jesus sobre esse amor, que eu queria que você tomasse eles para a sua vida. Primeiro, abra sua Bíblia em João capítulo 13. Versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é um negócio que a gente precisa entender melhor, gente. Jesus amou e nos ensinou, fazendo isso, a que nós deveríamos amar até o fim, até o final, até chegar do outro lado, e não até chegar ao primeiro problema, e não até o casamento começar a dar problemas, e não até o trabalho ficar de uma forma que você não concorda.
E não até você descobrir em quem a outra pessoa vota. E não até você perceber que a pessoa tem pecados que você não gosta. Não, até o fim. Sabe o que é interessante nesse capítulo? É que nesse capítulo Jesus já sabia que ia morrer, já sabia que ia ser traído, já sabia que seria negado, já sabia. E Ele os amou até o fim. Nós somos chamados não para amar em um pequeno espaço de tempo, porque é fácil, é ou não é? Alguém já recebeu visita que você não queria receber, mas você é uma pessoa muito educada? E aí você tratou super bem essa pessoa? Algumas pessoas já se condenaram aí, bastante na cabeça. É fácil. Tudo bem, às vezes não é tão fácil assim, mas é muito mais fácil do que você viver isso a sua vida inteira, sim ou não? A grande questão é que o chamado do cristão não é um chamado de curto espaço de tempo. Nós não somos chamados para amar durante um dia, durante uma hora, durante 5 anos, durante 10 anos. Nós somos chamados a amar até as últimas instâncias, aqueles que nos querem bem. Jesus vai dizer que isso é óbvio. Quem é que não ama quem te ama? É difícil amar o seu filho? Seu filho tem defeitos? Tem limites? Seu filho tem coisas que te deixam transtornados? Meus filhos têm. A minha filha Sofia, por exemplo, ela tem uma boca desse tamanho, que ela abre com uma proporção que você nem imagina, com uma capacidade, um pulmão de gritar que você não imagina. E ela aprendeu isso, e eu acho que ela aprendeu que isso me irrita profundamente. E ela faz isso toda hora, o tempo todo. Você falar não para ela, a bichinha começa a gritar, 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 gritar. Não tem problema não, princesa, pode gritar. Estou acostumado. Já são 2 anos de prática, que a gente está como? Firme. Mas olha só, gente, que interessante. Nós somos convidados a seguir os passos de Jesus. No mesmo capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou lavando os pés de vocês, eu sou o Senhor e Mestre. Vocês falam isso com certeza, está certo, eu sou mesmo. Mas eu estou fazendo isso para dar a vocês o exemplo. Bem-aventurados serão se vocês fizerem igual. Então somos convidados a amar até o final. Nisso eu tenho que tirar o chapéu para o Cláudio Duarte. Quando o amiguinho dele lá falou que queria divorciar, mas não tinha motivo para divorciar, mas quer divorciar, não amo mais, não amo mais. Vamos fazer uma oração do divórcio. Deus, você estava lá quando ele casou, ele falou que ia ser fiel até a morte, então mata ele, Deus, porque ele quer divorciar. Ele quer morrer. O que eu estou querendo dizer com isso é, muitos casamentos estão naufragando, porque por algum motivo decidimos no nosso coração que nós vamos amar até isso aqui, até eu me sentir feliz. Se um dia eu parar de me sentir feliz, eu preciso, antes de amar o outro, eu preciso me amar. A maior mentira que foi embutida nas nossas mentes. Você não precisa se amar, você nasceu com esse interesse, com essa capacidade. Você não precisa se importar com isso não. É o tipo de coisa que Paulo vai dizer assim: olha gente, vocês não são devedores da carne, porque vocês investam na carne, vocês são devedores do Espírito, então invista no Espírito, porque naturalmente você se importa com você mesmo. Naturalmente você vai querer o melhor para você, o que te dá prazer. Agora olha que interessante, ele os amou até o fim. A gente precisa aprender a ser integral. A gente precisa aprender a demonstrar amor até o final, até a última instância, porque temos abandonado esta prática. Uma segunda característica muito interessante: Jesus nos ensina a demonstrar um amor sacrificial. Alguém já leu 1 Coríntios, capítulo 13? Todo mundo já deve ter lido, né? Paulo vai trazer em 1 Coríntios uma expressão de amor que alguns vão chamar de amor ágape, onde ele vai ensinar, ele vai dizer que o amor, ele não busca o seu próprio interesse.
ele não se ira, ele não se alegra com a injustiça, ele não se inveja, ele não pratica o mal, ele tudo suporta, ele tudo espera, ele ele passa por tudo. E isso é tão sério que quando Paulo olha para esse cenário, ele vai falar o seguinte: nós podemos entender que tem 3 grandes pilares do agir de Deus aqui. Tem a esperança, tem a fé e tem o amor. E desses 3, o único que realmente importa é o amor, porque é o único que vai prevalecer até a eternidade. No céu você não precisa de fé, no céu você não precisa de esperança, mas no céu você vai viver o amor. Então, quando nós olhamos para textos como esse, nós lembramos que o amor de Deus, que nos é convidado a viver e praticar, ele é sacrificial mesmo. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. E a grande pergunta que não quer calar: nós temos nos dedicado, nos entregue por alguém que não seja nós mesmos? Vou ampliar a pergunta. Nós temos nos dedicado, nos entregue por alguém que não esteja no nosso núcleo familiar? Porque tem muitas mães e pais que se entregam demais pelos seus filhos. Mas quando sai desse núcleo familiar, quanto temos nos entregue? Quanto temos amado? Quanto temos deixado de lado pelo outro? Nós somos convidados a isso. Nós vivemos 2 grandes catástrofes. Primeira chuva, centenas de pessoas morreram. Centenas de famílias perderam tudo que tinham. E nós tivemos a graça de Deus de poder abrir a nossa igreja para ser um local de recebimento, e ficamos aí de 10 a 15 dias trabalhando o dia inteiro, transmitindo, dando doações. Mas pessoas do Brasil inteiro mandaram coisas para a nossa igreja. Gente lá de Goiânia, de São Paulo. Veio um caminhão de água de São Paulo. Pessoas que pararam o que estavam fazendo, oraram e se dedicaram para socorrer pessoas que não conheciam. Não conheciam. E nós, como povo de Deus, quanto temos nos dedicado pelo outro, em prol do outro, para que o outro seja abençoado? Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses 2:2. Olha que interessante que Paulo diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E você sabe muito bem como é que termina essa perícope do texto: que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Um amor sacrificial. Está aí o seu exemplo. Siga esse exemplo. Para encerrar esse ponto, eu queria te convidar a entender agora que o amor, ele não deve ser só sacrificial. Você não deve fazer só
de uma forma que você deixe de ganhar ou perder, ou de uma forma que você deva investir no outro. Que o amor não deve ser só contínuo, integral, até o final. Mas também eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 15. Desculpa. 14:15 diz assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queria deixar claro que expressar amor, viver o amor, é viver em obediência a Deus. Logo, quem não ama está o quê? Se amar é obedecer, quem não ama está o quê? Desobedecendo. Se amar é obedecer, quem me ama fará o que eu mando. Se você não fizer o que ele está mandando, você não está amando ele. E um pouquinho mais à frente, ele vai nos lembrar que nós devemos amar como ele nos amou. Na verdade, um pouquinho mais atrás, capítulo 13, versículo 34, ele vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando a gente fala que somos nascidos para amar, é porque naturalmente, depois do seu encontro com Jesus, você é convidado a replicar aquilo que ele fez em você. Ele fez um ato, ele fez por amor a você, um ato de obediência ao seu Pai, um ato de sacrifício por você, um ato até o final por você, por mim, por todos nós. E nós precisamos continuar transmitindo isso. A grande problemática dos dias de hoje é porque nós muitas vezes, diante de tantas certezas, vivemos uma incerteza. Vivemos uma incerteza. Como que nós vamos abrir mão das nossas vontades? Como é que vamos abrir mão dos nossos desejos? Como é que vamos abrir mão dos nossos muitos porquês? De uma quantia, talvez, que eu tenha separado para fazer alguma coisa específica. Como é que eu vou abrir mão dessas coisas? Por amor ao outro que está passando uma necessidade. Mas por que o outro está passando essa necessidade? Por que ele está vivendo isso? Por que ele não se programou? Não. Toda expressão de amor, gente, custa alguma coisa. A mãe, por amor ao seu filho, ao dar à luz, sente uma dor desumana, na minha opinião. Dizem que chega até a ser parecido com a dor de cabeça do homem. Eu não sei. Por amor ela sofre. O pai por amor se dedica, trabalha. A mãe por amor se dedica, trabalha. Algumas por amor deixam de trabalhar. Tudo que fazemos de fato por amor custa.
E às vezes custa muito. E a novidade é, nós somos chamados a transmitir isso a todos. Com um preço, claro que vai ter um preço. Mas um preço, meus irmãos, que nos torna parte de algo extraordinário. Ser nascido para amar não é só um convite ao sacrifício, não é só um convite para uma vida de entrega, não é só um convite para a vida, muitas vezes, de abrir mão do que você gostaria de fazer ou de ter, porque alguém está precisando. Não. É fazer parte de algo que vai muito além de nós. Vai muito além do que eu imagino e compreendo do todo. E tudo isso parte de um princípio. Esses discípulos egoístas, esses discípulos que não estavam abertos a ficar em segundo plano por ninguém, por nada, eles olhavam para o indivíduo de uma forma estranha. Vejam, quando você você lê a Bíblia e você vê os discípulos lidando com as crianças, como é que eles reagem às crianças? Eles as ignoram. Pelo contrário, pior, eles querem distância das crianças. Por que alguém ia querer distância de crianças? Porque as crianças não tinham nada a te oferecer. Ela não tem nada a te oferecer. Naquela época, a criança nem contada era. A mesma coisa acontece com a mulher samaritana em João 4. Os discípulos chegam, Jesus está conversando com uma mulher, e é uma mulher samaritana. Ele fala assim, o que você está falando com essa mulher? Para que isso? Os fariseus pegam uma mulher em flagrante adultério e lidam com ela como se fosse um objeto. Jogam ela diante de Jesus e falam assim, a lei manda matar, é para matar ou não é? Tudo isso para nos provar que nós, como discípulos de Jesus, nascidos para amar, precisamos ser diferentes dessa forma de ser e viver. Ou seja, você só vale o que você pode me proporcionar. Se você não tem nada a me proporcionar, você não vale nada para mim. E por isso muitos casamentos estão sendo destruídos, porque o marido olha para a esposa e fala, ela não tem nada a acrescentar na minha vida. A esposa olha para o marido, ele não tem nada para acrescentar na minha vida. Então a gente descarta, porque não entendemos ainda que fomos convidados, chamados, nascidos, para olhar para o ser humano e para toda a criação de Deus como algo valioso. Valioso. Mas isso não é um problema da nossa igreja e nem da igreja do século XXI. Isso é um problema da natureza humana. Nós não vemos valor naquilo que não acrescenta nas nossas vidas. Isso é uma coisa muito clara. Quem faz doutorado, por exemplo, quem faz mestrado, quem está indo para o mundo acadêmico, até decidir fazer um mestrado, sequer parava para ouvir alguém que estava discutindo sobre um mestrado. Mas depois que entra nesse universo, ele quer ouvir, ele presta atenção, ele quer entender, ele quer pedir conselho. Quem não tem filho, não tem paciência. Eu ia falar com as crianças que gritam, mas eu vou falar não, porque talvez desenvolvam uma nova... Eu não tinha paciência, eu ficava estressado. Já era um aviso que eu me estressaria, né? Com crianças gritando. Hoje, às vezes, eu nem escuto mais, quando a criança não está... Quais são as últimas notas que o ser humano consegue chegar? Se a criança não chegar nesse nível aí, eu nem estou ouvindo mais. Tem uma amiga nossa que tem 4 filhos, adotou um. Você imagina a volta da escola desse carro.
Pensa bem nisso. E uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que é da família, e ele estava no carro com essa mulher. E ele falou assim, o carro estava assim, aquela bagunça, um pulando em cima do outro, um batendo no outro, e a pessoa estava dirigindo. E ele estava... Como assim? O que está acontecendo? E grito, e batendo um no outro, e a pessoa estava dirigindo. E aí ele começou a puxar assunto. Não, fulano, e a pessoa não falou nada. Fulano, encostou nela, oi. Aí ele, você não estava me ouvindo? Ah, meu filho, para fazer esse trajeto aqui todo dia, não tem como ouvir nada. Eu entro aqui num processo aqui de isolamento total do ser, e eu vou seguindo para casa. Quando eu chego em casa, eu ligo de novo. Então, às vezes a gente está nisso, né? Nessa forma de viver e de pensar. Mas, de fato, quando nós entendemos o nosso chamado, o porquê nascemos, porquê existimos, a indiferença ao outro precisa morrer. Isso é tão sério que ele vai dizer: chore com os que choram, se alegrem com os que estão se alegrando. Você pode dizer sinceramente que você se alegra com a vitória do outro? Que se você está trabalhando numa empresa com alguém próximo, e essa pessoa ganha a promoção que você queria, você vai ficar feliz? Fica tranquilo, os discípulos também não ficaram, não. Não é para se sentir pior do que ninguém, não. É só para se sentir humano e saber que você foi chamado para outra forma de viver. Você nasceu para amar, para vibrar, para chorar com os que choram. Se o seu melhor amigo não tiver nada para comer em casa, você vai parar para ajudar? Mas se o seu maior inimigo não tiver nada para comer em casa, você vai se alegrar? Talvez não. Talvez não. Você é aquela pessoa que torce para a pessoa receber o que ela merece? Talvez não. Mas talvez sim. A grande questão é, o seu Deus não é glorificado a partir do momento que você não expressa o amor que Ele expressou por você. Por isso que não há margem, não há espaço para não amar o pecador ou querer distância dele. Vou ficar o mais longe possível porque parece até Covid, pega. Não funciona assim. Transmita o amor de Deus. Peça isso a Deus. Peça capacidade, direcionamento para demonstrar amor. Está difícil? Posso dar um conselho de coração? Ore pela pessoa. Ore pelas pessoas que te querem mal. Vai mudar a sua vida, como tem mudado a vida de muitos que estão obedecendo o que o texto está dizendo. Por isso, nós como cristãos, nascidos para amar, somos sim convidados a amar de forma integral o outro. Para com esse negócio, você vai amar até aqui, ó. Se passar dessa linha aqui, o caldo vai entornar, hein? Para com esse negócio. Para de amar as pessoas que concordam com o que você está falando o tempo todo, que pensam como você pensa o tempo todo. Que você falar que o Bolsonaro é lindo, ele vai falar que é lindo. Você falar que é feio também. Não, para de só amar pessoas que pensam igual a você. Pare de fingir que você não quer, muitas vezes, pisar, subir, crescer à custa de outro. Porque fingir que você não tem isso não resolve o seu problema. Como fingir uma pessoa que tem câncer, fingir que não tem, não resolve o problema dela. Pelo contrário, agrava o problema dela.
que a gente pode amar e praticar esse amor de uma forma contundente, gente? Não sei. Porque você é convidado a amar as pessoas que estão à sua volta, e Deus te chamou e tocou você para amar as pessoas que estão à sua volta. Aquele vizinho abençoado que coloca... Lá em casa eu tenho um vizinho abençoado que bota forró até 3 horas da manhã. E eu não entendo porque as pessoas querem ouvir forró em comunidade. Ela não consegue ouvir forró sozinha. Ela quer ouvir e quer que todo mundo escute com ela, né? Igual funk. Algumas pessoas querem ouvir funk e quer que todo mundo escute. Ame o seu vizinho. Ame o seu colega de trabalho que está doido para você escorregar. Ame ele. E assim nós faremos bem feito aquilo que nascemos para fazer. Transmitir o que Cristo fez por nós. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Jesus, muito obrigado porque somos confrontados. Muito obrigado porque somos questionados. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa viver como se nós não tivéssemos sido amados até o fim. Senhor, obrigado. Obrigado primeiro porque o Senhor nos amou. Primeiro porque o Senhor nos confrontou, nos transformou. E muito obrigado porque o Senhor nos convidou a fazer igual os que o Senhor tem feito com a gente. Nos ensina, Deus, a demonstrar amor, a ser paciente, a ser amável, a ser cuidadoso. Nos ajuda, Senhor, a nos entregarmos mais. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o outro como alguém que tem valor, Senhor. Perdoa a sua igreja, porque se preocupou tanto com paredes, com templos, com som, com luz, com teologia, e talvez não tenha gasto toda a sua energia para viver de fato pelo que amamos, ou de fato por aquilo que fomos amados. Senhor, nos ajuda a transmitir o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. Tem alguém aqui essa noite que precisa repensar sua forma de amar? Que precisa se entregar a amar seu vizinho, sua vizinha, seu marido, a sua esposa, de uma forma mais integral, mais sacrificial, de uma forma mais piedosa. Se tem alguém aqui essa noite que quer dizer para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu quero que o Senhor me ajude a amar mais as pessoas, amar mais os cristãos, amar mais os que não são cristãos, amar aquele meu vizinho complicado, amar a minha esposa que eu não vejo mais motivo para estar com ela. Eu quero amar, Senhor. Eu quero, de fato, viver para transmitir esse amor. Levante sua mão bem alto. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Não há outro caminho. Deus te abençoe. O único caminho que nos foi dado é o caminho de amar.
Abandone o ódio. Abandone a sua autojustificação. Abandone o motivo pelo qual você faz ou deixa de fazer. E se renda àquele que te amou até a última instância. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Santo Deus, que nós possamos viver o teu amor integralmente. Possamos caminhar, Deus, não com a certeza de que o que estamos fazendo é suficiente, não, Deus, mas com a certeza, Deus, que se entregássemos os nossos corpos para ser queimados, se vendêssemos tudo o que tínhamos e dássemos aos pobres, se faltasse o amor, tudo faltaria. Faltaria o mais importante. Deus, ilumina os corações dos pais. Ilumina os corações, Deus, de nós pais, para que possamos dar amor aos nossos filhos, e não videogames, e não presentes, mas amor, para que essa próxima geração saiba o que é amar, viva o que é amar, e possa transmitir esse amor sem fim que o Senhor tem por nós, para todos que estão aqui. Deus, fala com a gente, nos ensina como povo de Deus a praticar o amor de forma profunda, sincera, integral, sacrificial e verdadeira. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos e agradecemos, porque teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos entrar agora no momento de dízimos e ofertas. E esse momento é apenas, exclusivamente, primeiro, para aqueles que entendem isso como um culto a Deus. Estou fazendo porque estou cultuando meu Deus com o que eu tenho. Segundo, para aqueles que fazem com alegria. Para aqueles que já entenderam isso e fazem verdadeiramente com alegria. Agora, esse momento não é para aqueles que se sentem constrangidos. Não é para aqueles que se sentem que são obrigados. Não é para aqueles que acham que o devorador vai consumir os seus bens se você não fizer. Não é para aqueles que não entenderam o motivo pelo qual fazem. Todos aqueles que querem prestar um culto a Deus são convidados a fazer. Mas só esses. Deus te abençoe e vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé. Amém? Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim
pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo. Seu amor, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Eu queria lembrar os irmãos que dia 24 teremos batismo. Vai ser pela manhã, vai ser uma bênção. Então, se você sabe alguém que vai batizar, alguém que está se preparando para isso, não deixe de vir, não deixe de chamar pessoas, vai ser muito bacana. Eu queria convidar agora aqui à frente os aniversariantes. Tem alguém que está fazendo aniversário esse mês? Pode vir aqui à frente. Gente, quanta gente que eu não sabia que era aniversário esse mês. Que isso, Vitor? Você também? Olha para lá, gente. O pessoal é para lá. É uma bênção ter vocês aqui com a gente. É uma bênção saber que vocês vão comemorar mais um aninho. Caio está fazendo aí seus 40 aninhos, né, Caio? É uma bênção ter você aqui com a gente há tantos anos. Vamos orar pelos nossos aniversariantes? Oremos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque muitos dos que estão aqui têm servido a Deus ombro a ombro com a gente na plantação e na propagação dessa verdade que foi anunciada hoje aqui, o amor do Senhor. Deus, eu quero te pedir que o Senhor continue, ó Deus, concedendo a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Que cada um aqui possa sentir que o Senhor está à frente de suas vidas, abençoando, cuidando, protegendo cada um deles.
Deus, obrigado por poder caminhar com esses irmãos tão queridos. Que nós possamos cada dia mais entender, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que pedimos a Tua bênção, em particular por essas pessoas. Amém, Senhor. Agora eu queria te convidar a pode ficar aqui na frente mesmo, olhar para a pessoa que está do seu lado e repetir comigo essas palavras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um domingo abençoado, uma semana abençoada para vocês. E eu quero lembrar que tem cantina. E a cantina tá top, tá, gente? Pode parar lá que vai valer a pena, hein?